Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal de matemática. A aula de hoje vai falar sobre noção intuitiva de função. O que é a noção intuitiva? É a ideia que você tem como a função ela é formada. Então aqui eu coloquei uma tabela onde você pode observar aqui a quantidade de lixo, a quantidade média de lixo produzida por dia habitante na região sudeste do Brasil em 2019. Então, o que você observa aqui? Aqui nós temos o número de pessoas e aqui nós temos a quantidade de lixo. Então, observe que uma pessoa ela produz 1,23 kg de lixo por dia. Essa informação aqui é a informação base, certo? Então, é a partir dessas duas informações aqui que eu consigo montar essa tabela. Porque se eu tenho o valor de uma pessoa que produz lixo por dia, se eu multiplicar por 2, eu encontro esse aqui. Se eu multiplicar por 3, eu encontro este outro aqui. Por 5, eu encontro esse valor aqui. Por 10, esse valor. E por 20, esse outro valor. Então, você percebe que esse aqui é a base, certo? Então, aqui nós temos uma tabela montada que é uma função. E aí, tem uma pergunta interessante aqui, que ele fala assim: monte uma fórmula que calcula a quantidade de lixo e que gerou a tabela. Então, olha só, vamos pegar uma fórmula aqui. Você pode escolher uma letra qualquer, tá certo? Eu vou escolher aqui uma letra Q. Letra Q é igual, você vai pegar o valor base, 1,23 vezes N. Pronto, montei a fórmula. Agora eu tenho que esclarecer quem é esse Q aqui. Q é a quantidade de lixo. Ok? E quem é o N? N pode ser quantidade ou número de pessoas. Número de pessoas. A letra aqui não vai importar, você pode escolher qualquer letra que você quiser, desde que você defina o que a letra vai representar, se é a quantidade de lixo, se é o número de pessoas. Então aqui nós montamos uma fórmula que gerou essa tabela. Então se você pegar aqui, por exemplo, vou pegar esse valor aqui, né? Aqui eu tenho duas pessoas, vou fazer aqui um cálculo para você ver como ela funciona, que é igual a 1,23 vezes 2. Se você multiplicar 1,23 vezes 2, o que você vai encontrar? 2,46. Então, aqui eu encontrei a quantidade de lixo que duas pessoas produziram. E assim sucessivamente. Se eu pegar o 3, vai dar esse valor aqui, o 5, e assim por diante. Ok? Então, a partir da tabela, nós podemos montar uma fórmula aí que vai gerar esses valores aqui da tabela. Mais um exemplo aqui. Quais as variáveis que estão relacionadas? Primeira coisa, o que é variável? A variável não é uma letra. A letra representa a variável. Então, uma variável é tudo que se pode medir, pesar, quantificar. Então, aqui nós temos número de pessoas, que é uma variável. Pessoas pode quantificar? Sim, né? Quantidade de lixo pode quantificar? No caso, podemos pesar? Sim, né? Então, aqui nós temos a variável número de pessoas. Aqui, número de pessoas. E nós temos a outra variável, que é a quantidade de lixo. Quantidade de lixo. No caso aqui na nossa fórmula, eu representei aqui a N, número de pessoas, e o Q, quantidade de lixo, não foi isso? Agora, o que é interessante também nós analisarmos é que dentro da função nós temos duas variáveis que se relacionam. Descobrimos aqui que é número de pessoas e quantidade de lixo.
Mas também essas variáveis, uma depende da outra, uma não existe sem a outra, né? Ok? Então, olha só, você vai perceber aqui que lixo é a variável que depende do número de pessoas, ok? Então, o lixo só existe porque existem pessoas. Então, nós podemos dizer que quantidade de lixo é a variável dependente, é a que depende, né? Dependente. E número de pessoas é a variável independente. Então, toda função ela vai ter duas variáveis. Uma dependente e a outra independente. Ok? Então, dentro das funções, repetindo mais uma vez, você vai encontrar duas variáveis. Uma depende da outra. No caso do número de pessoas, é a variável que não depende da quantidade de lixo. Tudo bem aí? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Letra C. Aqui fala assim, ó, determine uma estimativa, ele quer uma estimativa, para a quantidade de resíduos produzidos, caso quantidade de resíduos é lixo, por uma família da região sudeste em 2019, composta por 4 pessoas, ao longo de um mês de 30 dias. Então, observe, você tem o valor base aqui. Esse valor base vai ser importante. Então, você vai pegar 1,23 e vai multiplicar por 4. Né? Multiplicando por 4 aqui, vai dar 4,92. Então, nós temos aqui 4,92. É a quantidade de lixo que essa família de 4 pessoas produz por dia. Agora, eu vou multiplicar por 30 aqui. Quando eu multiplicar por 30, né, aqui vai dar 147,60 kg de lixo. Né? Quando você multiplicar 30 vezes 4,92, então vai dar 147,60 kg de lixo em 30 dias que essa família vai produzir. Ok? Mais um exemplo aqui, letra D. Aqui eu vou usar aquela fórmula que eu montei, que é Q é igual a 1,23, que é o valor base, vezes N. Vou usar esta fórmula aqui para responder aqui a letra D. Sabendo que uma família, sabendo que um município da região sudeste de 2019 produz, em média, 6.150 kg de resíduos por dia, estime o número de habitantes. Então, olha só, ele deu a quantidade de lixo, tá aqui, que é a quantidade de resíduos, e ele quer o número de habitantes, ou seja, ele quer o N aqui. Agora, o que acontece aqui é que o N ele está multiplicando 1,23 e ele quer esse valor. Eu posso usar a fórmula do jeito que está? Posso, sem nenhum problema. Mas aqui, para facilitar, eu vou isolar essa letra. Quem está isolada é o Q. Isolada é que ela está sozinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse 1,23 e vou dividir aqui a Q, né, que é um Q. Está multiplicando, vai passar dividindo. 1,23, né? Igual a N. Certo? Então, agora eu vou utilizar essa fórmula aqui, que na verdade é a de cima também. A questão é que eu só manipulei ela, né? Só isolei o N, porque ele quer o N, então vai ficar N igual. Aí eu vou pegar a quantidade de lixo que ele deu, que é 6.150, e vou dividir pelo valor base. Né? Dividindo aqui, o N vai dar 5.000 habitantes. Então, olha só, eu achando esse valor aqui, qual é a minha conclusão aqui? Minha conclusão aqui é o seguinte, vamos botar aqui um pouquinho na tabela, né? Aqui, olha, se eu pegar esse valor aqui de 2,46 e dividir pelo valor base, eu vou encontrar a quantidade de pessoas. Se eu pegar esse outro valor aqui e dividir pelo valor base também, eu vou encontrar a quantidade de pessoas aqui. Se eu pegar esse outro valor e dividir pelo valor base, eu vou encontrar esse valor. Se eu pegar esse aqui, 24,6, e dividir pelo valor base, eu vou encontrar esse valor aqui de 20 pessoas. Então, perceba que se eu pego a quantidade de lixo produzida, no caso aqui, 6.150, né?
e dividir pelo valor base, eu vou encontrar a quantidade de habitantes que produziu aquele lixo ali, tá bom? Então aqui dentro da função, que é a noção, né, intuitiva da função, você pode compreender que a tabela ela consegue gerar a fórmula, ela consegue calcular a quantidade de pessoas, ela consegue calcular a quantidade de lixo, ou seja, dá para mim mexer aqui de várias formas, tudo bem? Então, olha só, espero que você tenha entendido, tá bom? Qualquer coisa, deixe nos comentários. Essa aula aqui eu fiz exclusivamente para os meus alunos do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, mas se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Vou ficando por aqui, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!